O Jogo Aberto está de volta, falando hoje aqui com o Fabiano Zanzin, não é? Fabiano, vamos retomar aqui de um dos temas que a gente até selecionou, porque achei era interessante, né, para a gente abordar. Fatores que fazem um profissional se destacar na sua área. Muita gente que está lá do outro lado assistindo deve estar perguntando isso, né? Puxa, o Fabiano podia falar alguns desses fatores para a gente aí. Quais que você destaca que são fundamentais para a pessoa se alavancar, para ela se sobressair? Olha só, durante muito tempo acreditou-se que o que estabelecia um profissional no mercado era o seu currículo. Currículo é algo extremamente importante, só que no mercado de hoje, o currículo, Fernando, ele só serve para filtro. Como assim filtro? Filtro para você selecionar um profissional. Então, se eu quero contratar um engenheiro com experiência internacional, com formação em Lean Manufacturing, enfim, isso serve para filtro. Ok? Agora, o que vai estabelecer esse profissional dentro da sua carreira e o que vai fazer ele se destacar é a sua competência, é exatamente o que ele sabe fazer com o seu currículo. Tá? E para isso, existem alguns atributos que fazem toda a diferença. O primeiro deles é a proatividade. Tem muita gente que tem muito conhecimento, muito currículo, mas não conseguem transformar esse conhecimento em resultado. Muitas vezes porque falta proatividade. O mercado hoje busca isso. Só para você ter uma ideia, no Vale do Silício, hoje nos Estados Unidos, que é o berço das empresas de tecnologia, muitas empresas não exigem mais curso de graduação no currículo. Eles estão muito mais preocupados com as características comportamentais. Não sei, você já deve ter ouvido esse termo de que as empresas contratam currículo, mas demitem por comportamento. Isso é um fato. Sem dúvida. Quando você vai estudar a história de pessoas que foram demitidas, ou se você já teve que demitir alguém, muitas vezes foi por causa do comportamento, não foi nem por causa do resultado em si. Ou da falta de, né? Ou da falta de, E quando exatamente. A gente fala falta de comportamento no aspecto positivo, atitude... Relacionamento interpessoal, proatividade, caráter, né? E eu tenho a tríade, né, que estabelece, eu gosto de tríades. Então, é a proatividade, é a competência e é o caráter. A competência, enfim, é sine qua non. Não tem como você se estabelecer em uma área se você não tiver competência para aquilo. Porque hoje o mercado é muito fácil você comparar. Se você vai lançar um produto no mercado hoje, Fernando, o seu produto vai ser comparado com aquilo que há de melhor. Se você vai lançar um perfume, por exemplo, não importa se esse perfume foi fabricado aqui em Londrina, em Cambé, em Rolândia ou em São Paulo. Você vai ser comparado com a melhor marca de perfume que tem no mercado. Se você vai lançar um e-commerce, se você vai lançar uma plataforma, você vai ser comparado por aquilo que há de melhor no mercado. Sim. Então, a competência, ela é algo necessário. Agora, os comportamentos que fazem a diferença. Proatividade, relacionamento interpessoal, saber se relacionar e capacidade de liderança. E liderança, relacionamento interpessoal e proatividade é algo que a gente não aprende na escola. É natural. Você tem, sim, né, técnicas, teorias que você aprende, mas você tem que exercitar. Então, esses três atributos aí fazem toda a diferença. E hoje as empresas do Vale do Silício contratam comportamento, contratam atitudes. Porque os profissionais, eles estão muito igualados no aspecto competência, né? Se você pegar 10 engenheiros, você pegar 10 jornalistas, você pegar 10 médicos, de repente. Agora, eu estou lá com a minha equipe, eu quero uma pessoa para chefiar aquele grupo porque eu vou me ausentar. Quem é que eu vou escolher? Se as competências são idênticas, as formações de graduação ou de pós-graduação são muito parecidas, não é? Qual é o critério que eu vou usar? Antigamente, os empresários que estão nos assistindo podem até se identificar com isso. Antigamente, normalmente, essa pessoa era o funcionário mais velho de casa. Exatamente. Era o funcionário mais velho. Já teve essa época. Né? Aquela pessoa que era da confiança da família, dos fundadores, o mais velho de casa. Hoje, não é nem o mais velho de casa e, às vezes, nem o mais competente, mas é o que tem mais capacidade de liderança, é o que tem mais capacidade de articulação e de relacionamento. Então, eu tenho visto, acompanho todos os dias dentro das organizações, essa pergunta que você está me fazendo. Eu preciso nomear uma pessoa para gerente, eu preciso pegar uma pessoa aqui que para ser meu coordenador. E é engraçado, Fernando, olha que contrassenso, né? Olha que paradoxo. Nós temos muitos milhões de desempregados no Brasil. Porém, quando você vai para os departamentos de recursos humanos das empresas, você tem vagas em aberto que os recrutadores não conseguem preencher. Porque falta qualificação, falta capacitação. Às vezes tem até a formação, mas não tem experiência, não tem, às vezes, até a atitude ali na frente do entrevistador já é uma atitude que não desperta desejo de contratar aquela pessoa. Agora, uma pergunta que eu acho que também muita gente deve estar se fazendo lá,
do outro lado, que é assim, mas eu tenho as minhas habilidades e a empresa não me descobre. Será que eu tenho que chegar no meu gerente e falar, me dá uma chance, eu sei fazer tal coisa, se você precisar disso? Às vezes ele tem que ter um pouquinho de ousadia, ou até de ser meio entrão, assim, vamos falar uma linguagem assim. Não ser, evidentemente, uma pessoa inoportuna, uma pessoa... Enfim, eu estou dizendo assim, ele tem que ter um pouco disso também, não ficar esperando nunca que a empresa vai também chegar nele? Você tem que saber vender o seu peixe. Obviamente que dentro de uma coerência, dentro de uma linha respeitosa, e isso é muito comum acontecer. Eu já vi profissionais dizer o seguinte, não, mas a empresa tem que me descobrir, tem que me perceber. Eu sou um grande talento, mas ninguém me descobre. Eu sou um grande talento e ninguém me percebe. Então, eu vou dizer uma coisa. Liderança é a arte de exercer a influência. Quando você quer chamar a atenção do seu chefe, do seu diretor, a primeira coisa que ele vai enxergar ou que ele vai observar e que vai chamar a atenção dos ouvidos dele é o seu resultado. Então, se você quer chamar a atenção do seu chefe, a primeira coisa, você precisa ter resultado. Porque uma coisa é você achar que tem talento e conhecimento. A outra coisa é o resultado que você entrega. Por que tem gente dentro da empresa que o chefe dá ouvidos, né? Eu já teve profissional que disse assim para mim, Fabiano, poxa, mas aqui dentro, o meu chefe não me escuta, o meu líder, o meu diretor não me escuta fulano e beltrano. Por quê? Porque em algum momento da história da empresa, aquela pessoa entregou o resultado que o diretor gostaria. Nem que seja o resultado sujo que ele gostaria, ok? Mas de alguma forma ele teve esse resultado. Você chamou a atenção. Então o primeiro requisito é, você entrega resultado? Opa, então você tem a habilitação para chamar o seu chefe para uma conversa, você pode influenciá-lo. E saber vender o seu peixe. É muito importante isso, ok? Agora, não adianta você querer vender a sua habilidade, né, querer se promover sem resultados. Então, eu sempre digo, nada vai chamar mais a atenção do seu superior do que o seu resultado. Agora, olha só que coisa interessante. Eu já trabalhei com vários profissionais nesta e noutras empresas e sempre tem perfis muito parecidos. Que eles dizem assim, você lança uma tarefa e tem determinado profissional que coloca 50 obstáculos para dizer que vai ser difícil fazer. Nossa, mas isso que você está me pedindo, eu vou ter que ir lá, vou ter que voltar, vou ter que fazer essa entrevista, vou ter que... Ih, acho que não vai dar, não. E tem outro que faz o contrário, ele vai além do que você pediu. Esses profissionais, você tem como identificar esse tipo de profissional dentro de uma empresa? Sim, tem como identificar. Existe, inclusive, até avaliações de desempenho que nós aplicamos dentro das organizações, onde essa avaliação ela vai por inferência. O que é inferência? Então, nós vamos avaliar um determinado profissional. O chefe dele avalia ele, o colega avalia ele, o liderado dele avalia ele. Então, nós fazemos uma avaliação 360 por inferência. E aí, de uma nota de 0 a 10, que nota você daria para o Fernando no que diz respeito à proatividade? E com base nessa avaliação de desempenho, nós trazemos esse profissional para dar um feedback. Olha, você está errando aqui, você está errando ali, você está perdendo a oportunidade a colar. E por incrível que pareça, Fernando, o que realmente faz toda a diferença no dia a dia é essa proatividade e é essa atitude que você está falando. Porque tem muitos profissionais que eles têm a tendência de focar no problema e não na solução. Eu sempre dou o exemplo, quando eu estou ministrando treinamentos de liderança dentro das organizações, eu dou o seguinte exemplo. Imagine que você esteja dentro de um buraco de 6 metros de profundidade, não tem pá, não tem ali corda, não tem escada e você está dentro desse buraco. Como você faria para sair desse buraco? Tem gente que já começa a perguntar, mas como é que eu fui parar no buraco? Por que eu estou dentro do buraco? Então, ali você vê... Não, a discussão é o seguinte, como você vai sair do buraco? A pergunta não é como você foi parar lá, a pergunta é como você vai sair. Só tem um jeito, olhando para fora do buraco. Se você ficar olhando para o fundo do buraco, para a parede do buraco, você não vai sair de lá nunca. Tem muita gente dentro de penitenciário que fica pensando isso o dia inteiro, né? Tanto que ele até cava um buraco, quando o buraco não existe. Porque o objetivo dele é como eu vou sair daqui. Exatamente. Ele está focado na solução. Exatamente. Não interessa, né? Salva a brincadeira, mas é verdade. É verdade. E tem muitos profissionais que focam no problema. Não só profissionais, e muitas pessoas, empresários, que muitas vezes ele está sendo impactado por uma economia ruim, ele perdeu o mercado, ele perdeu o cliente, ele perdeu o faturamento, e ele não consegue olhar para fora daquele buraco. Agora, uma coisa perigosa dentro das organizações. Aquele que já está há muito tempo dentro da organização, está acomodado e começa a contaminar o ambiente. Você deve também ser questionado por pessoas que te contratam para fazer consultorias e tudo mais, nesse tipo de coisa. O que eu faço com aquele sujeito? Existem 3 tipos de funcionários, basicamente, que ilustram esse exemplo que você está dando. Tem um que nós chamamos de elo fraco.
O elo fraco é aquele funcionário que ele tem caráter, ele tem coerência, ele tem os valores da empresa, mas falta a ele competência técnica. Então, esse é um funcionário que você precisa desenvolvê-lo, você precisa investir nele. Existe aquele funcionário que é uma maçã podre. Quem é uma maçã podre? É aquele funcionário que é o oposto. Ele não tem caráter, ele não tem os valores da empresa, só que às vezes ele é o mais competente da equipe. Por exemplo, é o vendedor que bate todas as metas, mas ele mente, ele fala mal da empresa, ele fala mal do salário, ele fala mal do chefe, ele contamina a empresa. E uma maçã podre, se você deixar ela lá na caixa, vai contaminar as outras. Exatamente. Então, maçã podre você tem que eliminar. E qual é o problema? Tem muitas empresas, tem muitos empresários que ficam reféns dessa maçã podre porque ele depende daquele resultado. E isso é muito perigoso. E existe um terceiro colaborador que é o que nós chamamos de catalisador. Catalisador é aquele que faz toda a diferença. Ele tem o caráter, ele tem os valores e tem a competência. É o craque. Esse todo mundo quer na equipe. É como se fosse um time de futebol, né? Não tenha dúvidas. Tem o reclamão, tem o briguento, mas também tem o craque. Tem o craque, tem o camisa 10 de verdade, né? A moda antiga, né? Bacana. Hoje, qual que é o grande desafio, hein, Fabiano? Porque isso que a gente está falando aqui, na teoria, é ótimo. Mas para chegar e fazer, é preciso ter uma cautela, um discernimento, né? Até para não cair no assédio moral, para você não ter problemas de relacionamento e depois você tem que mandar a pessoa embora de qualquer jeito. Olha, como é que faz isso? A mudança, Fernando, ela tem que começar de cima para baixo. Tá? Então, existe uma máxima que é o seguinte: a equipe ela é reflexo do líder. Os funcionários de uma empresa, a cultura de gestão de uma organização é reflexo da sua diretoria, dos seus fundadores, inevitavelmente. Então, essa mudança tem que vir de cima para baixo. Diga-se de passagem, o empresário brasileiro ele ainda investe pouco em treinamento e desenvolvimento do seu time. Nós somos um dos países que menos investe em treinamento e qualificação da sua própria mão de obra. Nós investimos, às vezes, numa mão de obra técnica, num treinamento técnico. Só que na questão de desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de competências, se investe muito pouco. Então, tem que se investir. Ou seja, nós estamos na contramão do que se desenvolve no topo do mundo. Exatamente. Nós temos que entender que o que gera resultado dentro de uma organização não é a tecnologia. O que gera resultado dentro de uma organização não é o seu capital, são as pessoas. A empresa é feita por gente. A empresa não é feita de capital, de tecnologia. Eu lembro uma vez que o Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, comprou uma startup nos Estados Unidos com 14 jovens lá numa garagem e ele pagou 230 milhões de dólares. Perguntaram para ele por que ele pagou aquela fortuna numa startup com apenas 14 colaboradores, com 14 jovens. Ele disse: eu não comprei a tecnologia, eu comprei 14 cérebros, eu comprei 14 talentos. Então, o fator competitivo das empresas está na sua equipe. Então, se você não investe na sua equipe, não desenvolve o seu time, você está sabotando, né, exatamente o seu maior capital, que é o seu capital intelectual. Nessa crise recente que o Brasil passou, e que está terminando de passar, muitas empresas foram provadas. Foi ali que você viu quem é quem, que empresa que tinha liderança, que tinha engajamento, que tinha equipe, que tinha gestão, planejamento. Então, foi naquele momento que você separou as crianças dos adultos. Você separou quem realmente... porque quando a economia está bacana, está todo mundo faturando, ganhando dinheiro, beleza. É fácil maquiar a incompetência. Agora, a hora que o mercado, né, a hora que acaba o dinheiro, a hora que você tem que se estabelecer, se reinventar, é ali que o talento das pessoas vão fazer a diferença. Não é a máquina, não é o equipamento. Maravilha. Fabiano, a gente tem um tempinho ainda aqui para falar sobre o IBGL, que você é fundador, né, do IBGL. Conta para a gente o que é o IBGL e o que ele faz. O Instituto Brasileiro de Gestão e Liderança, que a gente chama aí de IBGL, ele é uma escola de negócios, onde nós temos a missão de dar apoio e ajuda para a classe empresarial. Então, o empresário, via de regra, Fernando, ele é um ser solitário. Porque quando ele está com dificuldade na empresa dele, quando ele está com dificuldade de se reinventar, quem ele busca? Então, o IBGL é uma instituição fundada por profissionais, por executivos. Então, você vai estudar formação de gestão com gestores de verdade, não com acadêmicos. Porque existe uma lacuna muito grande, né, entre a academia e o mundo real. Obviamente,
apagando a importância da academia. Porém, nós precisamos da teoria já colocada em prática. Então, o IBGL é uma escola de negócios e também tem o braço de consultoria para apoio. Nós estamos agora inaugurando, trazendo para Londrina, um curso que é Governança Corporativa para Empresas Familiares. Tem muitos empresários que não sabe se o filho é um sucessor ou se é um herdeiro. Para quem vai tocar o negócio? E há uma diferença muito grande. Há uma diferença muito grande entre sucessor e herdeiro. Então, trabalhar esse conceito de governança, de gestão profissionalizada dentro de empresas familiares, e muitos empresários não sabem nem por onde começar. Né? O que é essa governança? Como que eu faço isso? E às vezes é muito mais interessante você trazer uma gestão profissionalizada para perpetuar o seu negócio, até para dar sustentabilidade para a sua família. Né? Perfeito. Que maravilha. Fabiano, muito obrigado pela entrevista. Eu, mais uma vez, aqui divulgo o livro do Fabiano, né? Que é A Caminho do Topo. Né? Onde que a gente pode encontrar esse livro, Fabiano? O lançamento oficial, Fernando, vai ser dia 12 de novembro. Tá? Vai ser na Livraria da Vila, aqui em Londrina, no Shopping Aurora. Depois nós vamos fazer uma tour aí, vamos ter lançamento em São Paulo, Maringá. Então, também pode acessar acaminhodotopo.com.br, vai estar lá disponível para comprar pela internet, pode comprar nas livrarias ou nas plataformas aí digitais. A Amazon vai ter em todas as plataformas. Muito obrigado, uma satisfação falar com você. A gente se encontra outras vezes aí. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer falar com você e com todo mundo sobre esse assunto. Muito obrigado. E o Jogo Aberto, gente, fica por aqui. Na semana que vem tem mais um convidado para trazer muita informação para você. Obrigado pela audiência e até lá. Tchau, tchau.